Com a palavra o senador Sérgio Souza, em permuta com o senador Cristóvão Buarque. Obrigado, senhora presidente. Meu caro colega senador Requião, tem fé pública a palavra também do parlamentar, mas seria muito prazer em trocar com Vossa Excelência, mas já troquei com o senador Cristóvão Buarque face ao compromisso que tenho daqui a alguns minutos lá na vice-presidência da República com o presidente Michel Temer. Senhora presidente, eu venho à tribuna para discutir um assunto de suma importância para a questão fundiária no Brasil, as demarcações de terras indígenas. Trata-se de um assunto que tem gerado grande instabilidade no interior do país, sobretudo nas áreas de fronteira, e que merece, portanto, a atenção absoluta do Congresso Nacional. Em vários estados do Brasil, há a iminência de conflitos entre agricultores e índios em torno da posse de terras. Especificamente no Paraná, a questão é bastante grave e requer solução com a maior brevidade possível. Há cerca de um mês, eu, juntamente com o senador Delcídio Amaral, o senador Rubem Figueiró, o senador Jaime Campos e o senador Blairo Maggi, estivemos numa reunião na Casa Civil com a ministra Gleisi Hoffmann e soube que em outro momento também o senador Moca e outros senadores também estiveram com a ministra Gleisi tratando desse assunto. Na ocasião estava também a ministra Miriam Belchior do Planejamento, o ministro Eduardo Cardoso da Justiça e a ministra Isabela Teixeira do Meio Ambiente. E nesse momento tratamos exatamente da questão de terras indígenas. Nesta reunião, nós, senadores, ficamos incumbidos de solicitar uma audiência junto ao presidente do Supremo Tribunal Federal com o objetivo de discutir os desdobramentos do acórdão que pende de julgamento dos embargos no caso da demarcação da reserva Raposa Serra do Sol no estado de Roraima. Com efeito, após episódios de violência, operações da Polícia Federal e submissão do tema ao crivo judicial, o Supremo decidiu, em relação à Raposa Serra do Sol, que a terra seria homologada em terras contínuas e que os não-índios seriam obrigados a sair daquela área. Porém, além disso, definiu condicionantes para futuras homologações de terras indígenas. Há ainda, senhora presidente, a necessidade de conclusão do julgamento, com análise dos embargos aqui mencionados. Nesse cenário, e tendo em vista que o referido julgamento pode servir de parâmetro para outras questões afins, urge que o Supremo Tribunal Federal possa concluir esse julgamento. O problema, senhoras e senhores senadores, é que o processo relativo à reserva Raposa Serra do Sol tinha como relator o ex-ministro Aires de Brito, que, em virtude da sua aposentadoria compulsória, deixou o Supremo Tribunal Federal e até hoje não foi indicado pela presidente Dilma o seu sucessor ou sucessora, que herdaria os processos que tinha sob sua responsabilidade. Por isso, foi solicitada audiência com o ministro Joaquim Barbosa por vários senhoras e senhores senadores. Entendo que a indefinição sobre o tema tem causado grande tensão no campo pelo interior deste país. Subscreveram, junto comigo, a solicitação de audiência a senhora senadora Ana Amélia e os senhores senadores Jaime Campos, Blairo Maggi, Pedro Taques, Pedro Simon, Paulo Paim, Cacildo Maldaner, Luiz Henrique, Paulo Bauer, Rubem Figueiró, Delcídio do Amaral, Valdemir Moca, Assir Gurgás, Ivo Cassol, Valdir Raupp e também o senador Álvaro Dias, o que demonstra o tamanho da preocupação da Casa com o assunto. Cumpre aqui, senhoras e senhores senadores, destacar a atenção e a presteza do presidente do Supremo Tribunal Federal, o excelentíssimo senhor ministro Joaquim Barbosa, que tão logo soube do pleito dos senhores e da senhora senadora, confirmou com a maior brevidade possível a audiência que ocorrerá ainda hoje, às 16 horas, na presidência da Suprema Corte. Espero que todos os 16 senadores e a senhora senadora Ana Amélia
subscritores desse pedido de audiência possam estar presentes no encontro para que possamos, a partir das informações do ministro Joaquim Barbosa, colaborar para a construção de um ambiente mais tranquilo e, sobretudo, pacífico nas localidades que enfrentam este problema. É importante também destacar, senhoras e senhores senadores, as decisões já tomadas no âmbito da Comissão de Agricultura do Senado Federal sobre o assunto. Foi aprovado um convite ao ministro da Justiça para discorrer sobre o posicionamento do Ministério em relação às demarcações de novas terras indígenas e os conflitos com os proprietários de terras pelo Brasil. E ainda aprovamos um requerimento de informação para ser encaminhado ao ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o excelentíssimo senhor Antônio Andrade, apresentando os seguintes questionamentos endereçados à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. 1. Embrapa possui informações sobre as áreas indígenas existentes em cada estado da Federação, sendo capaz de analisar sua dimensão e o que representam em termos absolutos e relativos a cada estado da Federação em relação à população indígena e às áreas ocupadas? Segunda pergunta, a Embrapa poderia, através das imagens de satélite, mapas e outros dados, apresentar quais as terras indígenas estão claramente inseridas em áreas rurais, qual sua produção agrícola, qual os sistemas produtivos utilizados pelos índios e sua inserção socioeconômica onde se encontram, e se há exemplos de pesquisas e trabalhos técnicos dessa natureza. Pergunta número 3. A Embrapa possui informações territoriais que possam levar à detectação e identificação dos diversos conflitos de natureza agrária e agrícola envolvendo índios e produtores rurais nos diversos estados da Federação, informando se há exemplos de pesquisas e trabalhos técnicos aplicando inteligência estratégica, planejamento e gestão territorial para as situações como estas? Então, essas 3 perguntas já foram dirigidas ao senhor ministro da Agricultura. Espera-se que o conjunto das informações solicitadas possam contribuir para dirimir dúvidas frequentes desse processo relativo aos direitos de cada segmento envolvido. No caso do Paraná, estado que eu tenho o privilégio de representar, temos vivido grande tensão na região de Guaíra e Terra Roxa. Há um grande número de invasores, alguns indígenas e outros não. Na região de fronteira com o Paraguai, são milhares espalhados pelas cidades, gerando grande instabilidade e insegurança naquela área. Muitos dos que estão lá não são índios e nem tampouco brasileiros. Estamos falando de paraguaios que, por falarem a língua guarani, são incentivados a atravessarem a fronteira a caminho do Brasil e a invadir propriedades rurais nacionais, localizadas numa região de terras caras, produtivas, com título de propriedade dado pelo próprio governo ou adquirido, pago desde a década de 40 ou 50, quando foi desbravada aquela região. Isso, senhoras e senhores, é inadmissível. Não se trata aqui de estar favorável ou contrário aos povos indígenas, até porque é inegável sua presença no continente americano muito antes da chegada dos colonizadores europeus, mas sim de defender o Estado democrático de direito, a segurança jurídica nacional e a estabilidade, sobretudo a paz no campo. Ora, senhores e senhoras senadores, como é possível pensarmos no Brasil desenvolvido e civilizado se não conseguirmos definir marcos claros na exploração e no uso de terras no país? A questão é muito séria e requer agilidade das autoridades envolvidas na busca de soluções que respeitem o direito de propriedade daqueles que efetivamente as possuem. Aliás, por entender que a demarcação de terras indígenas é algo tão relevante, aproveito para exaltar a decisão do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Henrique Alves, de, enfim,
constituir a comissão especial que tratará do tema na PEC 215 de 2000 e as proposições apresentadas. Trata-se de assunto sério que envolve diretamente a Federação Brasileira, que não parece razoável seja decidido através de decreto presidencial. Diante da complexibilidade de todos os interesses envolvidos, é absolutamente legítimo que o Congresso Nacional participe diretamente de qualquer decisão. Espero, senhora Presidente, senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, já adiantando que na próxima sexta-feira estarei no interior do meu estado, na cidade de Marechal Cândido Rondon, numa grande reunião para tratar deste tema, onde estarão presentes toda a sociedade organizada daquela região e produtores rurais, e espero que todos os atores e autoridades envolvidas trabalhem de forma incessante em busca de uma solução pacífica, justa e duradoura para as demarcações das terras indígenas no país. Que possamos levar a segurança e a tranquilidade para o interior desse país. Senhor Presidente, eram essas considerações que tinha a fazer, já mais uma vez agradecendo a pronta atenção do senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, em atender essa comissão de senadores que vai levar a reivindicação para designar um novo relator, um outro relator, para julgar os embargos apostos no acordo que julgou o caso da reserva indígena Raposa Serra do Sol, no estado da Roraima. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.